Puta, eu vejo que ainda a maior parte das pessoas, elas pautam suas visões de mundo pelo que sai na manchete de algum site aí. É que se isso fosse verdadeiramente verdade, eu e você não estávamos aqui mais tendo um podcast, tá ligado? Sim, mas eu tô falando de maior parte de pessoas Eu não acho que levando seja a maior uma parte. versão dos fatos em consideração. Mas você acha que é a maior parte? É a maior parte das pessoas. Eu acho Pois que tem uma galera muito barulhenta que compra essa narrativa, que é um gado do sistema máximo, mas tem a maior parte da maioria das pessoas que está, inclusive, cagando por que aconteceu, entendeu? E eu acho que os números meio que mostram isso. Você continua cada vez mais relevante, cada vez mais pessoas estão te assistindo, você está lotando um monte de show em vários lugares do país. Então, se realmente fosse, eles realmente tivessem o controle total da narrativa, você não ia vender mais nada, ninguém ia assistir teu podcast, mas não é isso que está acontecendo. Pelo contrário, você está cada vez crescendo mais. Tem esse lado, mas também tem a versão dos fatos. Mas quem que é essa versão dos fatos? Eu não sei também. Me parece que assim, o que acontece no Twitter, o jornalista vê o que está acontecendo lá e tira a notícia de lá. Então, o que o Twitter interpretou sobre algum fato é a verdade. E aí o jornalismo vai lá, pega esse fato, faz uma manchete e aí as pessoas que simplesmente estão passando ali a tela no site de notícias ou vê TV de noite acreditam nesse fato. E eu não sei qual a consequência disso, se tem alguma consequência na prática, mas eu vejo que esse poder ainda existe, esse é o meu ponto. Não, que existe, isso é um fato. E, inclusive, o ponto era esse. Pelo fato deles terem perdido o controle total da narrativa, que antes eles tinham bem mais controle. Tipo, parecia no Jornal Nacional, era fato e foda-se. Uhum. E com o Twitter, com a internet, com as pessoas tendo mais voz, eu acredito que isso perdeu força pra caralho. E eles viram isso. Eles perceberam, pô, ninguém mais tá lendo o jornal. Ninguém tá mais ouvindo o que eu falo aqui na TV. Então, porque caiu bastante a audiência desses veículos. Jornal impresso, ninguém lê. Uhum. E esses jornais aí online, quem que assina essa bosta? Tem gente que assina. Mas é muito pouco, não deve ser Sim. dezenas de milhões de pessoas. Eu duvido, não. porque senão eles não estariam precisando de dinheiro e cada vez tendo que se reestruturar, entendeu? Mas assim, se algo sai num grande perfil de Instagram ou de Twitter ou num grande portal de notícias, essa é a versão dos fatos. E aí cabe ao cara provar que não é, sendo que aquela manchete é uma mentira. E o cara que tem a verdade, ele vai ter que combater essas grandes mídias igual. O poder, eu acho que continua o mesmo. E para mim é até mais assustador esse poder com a internet hoje. Porque tu consegue alimentar os monstrinhos muito rápido, que é o pessoal que está no Twitter. É muito rápido o jeito que eles conseguem criar uma narrativa, emplacar uma falsa versão dos fatos. E aí isso aí se torna um negócio fora de controle. Eu acho que a internet trouxe mais poder para esses caras, só que a gente não consegue perceber. Será? Ainda. Eu não sei se concordo com isso, porque, cara, quando eu lancei o podcast, tem muita gente assistindo, tá ligado? Tem muita gente comentando e apoiando e que sabe, fala, pô, Monark, você falou uma merda, mas eu sei que você não é essa porra aí que os caras estão falando. Eu acho que tem essa dinâmica. As pessoas não confiam mais nesse jornalismo. Algumas pessoas. Eu acho que a maioria, cara. Sabe qual que é a prova, na minha opinião? O Bolsonaro é presidente, pô. O quanto que a mídia não bateu nele, não falou que ele era não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. E o cara ganhou uma eleição nacional com milhões de votos. Se eles tivessem o controle desse nível assim que você está falando, o Bolsonaro não teria ganho, não teria chegado onde ele chegou. Então eu acho que eles têm um poder sobre uma parte da população. Sim. E conseguem emplacar qualquer versão sobre fatos para essa parte, e essa parte vai lá e persegue, faz o que quiser, cancela e tal. Então a relação de poder no nicho deles está mais forte do que antes, entendeu? Eu entendi. Eu não acho que está mais forte do que antes, porque antigamente, se o Jornal Nacional publicasse alguma coisa sobre algum político, ele destruía a carreira do cara. Hoje em dia, o político ele pode ter uma galera nas redes sociais, ter uma própria audiência, e ele usa a sua voz através da internet para combater esse tipo de narrativa, que é o que a gente está fazendo. Sim. Cara, eu tava vendo ontem uma série na Netflix sobre a maconha, sobre a origem da maconha e tal. E aí mostra lá como que a imprensa mentia sobre a maconha para criminalizar a maconha. E aí o cara mostra lá uns jornais da época, acho que é 1925 isso,
Acho que a maconha foi proibida em 37. Não sei, posso estar falando bobagem, eu vi a série ontem, não tá fresco na minha memória ainda. Mas eles estão mostrando lá que eles queriam criminalizar a maconha, e inclusive o nome marihuana eles fizeram para as pessoas acharem que era coisa de mexicano, e porque Entendi. xenofobia e tal. Então aí eram dois grupos que usavam, eram os caras do jazz, que eram os negros, e os mexicanos. Aí o governo, a imprensa começou a tentar demonizar essa droga usando esses argumentos, né? Porque eles podem marginalizar essas pessoas. Né? Tipo, os negros do jazz estão usando. Aí como tinha muito racismo, era um negócio meio... Os racistas brancos, eles... então não vou usar. Mas o lance é... Um pesquisador, ele mostra manchetes do jornal na época com notícias absurdamente falsas sobre a maconha. Tipo, mulher fuma maconha e fica histérica e sai na rua pelada. Filho fuma maconha, mata a família. Ele foi mostrando várias manchetes. E aí tu vê, cara, é a imprensa manipulando os fatos ou criando um negócio do cu para manipular a população em alguma direção, né? Sim, isso acontecia em 1925 e as pessoas hoje ainda acreditam em imprensa. É muito doido isso. E naquela época eram os conservadores que estavam no poder e as pautas de esquerda estavam sendo atacadas, né? Sim. Porque a maconha, por exemplo, naquela época já acontecia. Hoje é o contrário, mas o lance é a imprensa vai fazer isso. E as pessoas têm que parar de acreditar em tudo que lê. Com certeza. Porque senão a maconha seria essa coisa criminalizada dos mexicanos e tal. E ao longo do tempo foi se mostrando, cara, não tem nada demais com os mexicanos. Não tem nada a ver com a cultura do jazz. São duas populações de boa que estão aqui trabalhando. A maconha não tem nada a ver com isso. Isso foi sendo conhecido ao longo do tempo, né? Sim. Mas aquelas manchetes estavam mostrando que era essa coisa do capeta, dessa raça inferior. Isso era fake news dessa época, né? Que acontecia. E pela imprensa oficial, esse é o ponto. Por isso que eu fico pirado nesse negócio dos caras querendo proibir fake news. Por que vocês querem proibir tanto essa porra? Por que você quer proibir? Eles querem proibir porque eles falaram assim, porra, antes eu que fazia as fake news, eu que tinha o controle dessa merda. Agora todo mundo pode fazer? Não, proíbe. Sim, exatamente. E aí eles proíbem, e aí também é uma desculpa pra você censurar qualquer um. Porque o que é fake news? De verdade, o que é fake news? A gente não tem como meme saber. pode ser fake news. Porque é mentira, o meme não tá acontecendo de verdade. Então, proíbe todos os memes. Então, nessa época, eles faziam essa fake news. A imprensa oficial, a maior, os New York Times da vida, as grandes empresas faziam fake news contra a maconha, contra os negros e contra os mexicanos. E atacavam essas três frentes de forma injusta. E depois ficou sabendo, puta, isso era uma puta bobagem, né? E hoje as pessoas ainda confiam nesses veículos. Que porra é essa? É foda. Mas tem diminuído a confiança deles nesses veículos. O jovem não. O jovem é burro, né, mano? Pois é, mas o jovem devia ser o cara mais anti-autoritarismo, mais anti-imprensa, mais anti... revoltado, rebelde, né? Desconfiar de tudo e todos que estão falando alguma coisa, mas hoje não é isso que acontece. Não, engraçado, eles são inclusive um braço da censura, né? Eles são os caras que fazem acontecer, eles são os caras que vão lá no Twitter cancelar a pessoa. São jovens. Não é? Você não pega e vê a não ser que seja a parte da direita, que tem muito velho cancelador também. Danilo que diga, né? Exatamente. Mas a massa mesmo que você vê de gente cancelando os outros são jovens, né? É tudo uns perfilzinhos de cabelo colorido, né? Eu quando vejo não é foto lá. de um desenho animado. Eu dou zoom nos caras que são os mais agressivos na rede social. É sempre um jovem, assim. É sempre um cara muito novo, que tá perdidaço. E que devia ser o cara revoltado contra o sistema, não contra os seus companheiros aqui, que nós somos todos cidadãos e amigos, né? Sim. E esse cara tá confiando num negócio fictício, que é uma manchete num jornal, sem pensar que pode ter várias versões sobre aquele fato. Ele vai lá e ataca uma pessoa que tá mais próxima dele do que o jornalista da imprensa. Né? Essa é a loucura do negócio também. Eles não perceberam, né? Não perceberam essa dinâmica. Eles não perceberam que eles estão sendo controlados. Eles não conseguem enxergar isso. Eu não sei... Tipo, eu nunca tive essa visão da imprensa, tá ligado? De achar que ela era... Porra... Eles são os donos da verdade. Eles sabem o que é certo e errado. Vamos confiar neles. Talvez quando eu era muito jovem, assim, 11 anos, sei lá. Sim. Mas quando eu tinha 14 anos, 15 anos, eu era revoltadaço com tudo. Eu achava que tava todo mundo mentindo pra mim. Exato. E eu achava que tudo era uma bosta e que eu não acreditava no mundo que eu tava vivendo. E meio que ainda acho isso, né? Sim.